Vamos iniciar agora sobre cinética química. A cinética química é a relação que trabalha a velocidade das reações. O conceito é que estuda a velocidade das reações químicas. Os exemplos: o envelhecimento dos seres vivos, duração dos alimentos, os combustíveis, transformação de carboidratos. Aqui podemos citar exemplos de o acionamento de um foguete. Aqui está apresentando como fica a velocidade da reação da laranja, que ao passar do tempo, aquele bolor. A combustão, que é uma reação que libera calor, o que ocorre com os combustíveis. Aqui podemos perceber o envelhecimento da pele. Essa velocidade das reações que acontecem, ela pode ser calculada para saber se ela tem uma característica lenta ou rápida. Para medi-la, a gente faz uma relação da variação da quantidade de reagentes que foi consumida ou a quantidade de produto formada em um certo intervalo de tempo. A velocidade média é expressa em unidade em mol por minuto ou mol por ls segundos. Vamos citar um exemplo. A revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química, da redução do halogeneto de prata por um revelador. A tabela abaixo mostra o tempo de revelação de determinado usando o revelador D76. A quantidade existente do revelador, que é o mol, é a quantidade da substância, e o tempo da revelação. Ele quer saber o problema. Qual a velocidade média de revelação no intervalo de tempo de 7 minutos e 10 minutos? Então, a gente pode observar que ocorre a variação final menos inicial e o tempo menos inicial, que dá um valor aproximado de 1,33 mol por minuto. Alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação: colisão, energia de ativação, temperatura, concentração, pressão, catalisadores, superfície de contato. A colisão. Quanto mais colisões por unidade de tempo, maior é a frequência de choques, maior será a rapidez da reação. Então, por exemplo, você tem orientações das colisões dos reagentes. Não efetiva, não ocorreu ainda a reação. A colisão não efetiva não vai ocorrer a reação, porque ela ainda não foi quebrada. Ela é efetiva quando ocorre essa reação. Energia de ativação também é um fator importante. É uma barreira em que as moléculas precisam vencer. Ela precisa de uma energia mínima necessária para ativar essas moléculas, possibilitando o início da reação. Então, podemos observar aí, hipoteticamente, A e B e X e Y. Essas substâncias, elas são reagentes que ainda não reagiram. Ao se formarem, vai estar um complexo ativado, onde vai formar os produtos. Então, nesse complexo ativado, as ligações são formadas e ali elas estão sendo enfraquecidas para formar os produtos. Temperatura. Com o aumento da temperatura, vai aumentar a energia cinética das moléculas, ou seja, vai aumentar a velocidade das moléculas. Por exemplo, a panela de pressão, ela está no sistema fechado, ela precisa de uma temperatura alta para poder cozinhar os alimentos, quer dizer, vai aumentar a velocidade das reações. Na geladeira, ela vai ter uma temperatura menor para acontecer a velocidade para conservar os alimentos. Concentração dos reagentes. O aumento da concentração dos reagentes tende a aumentar a velocidade da reação. Portanto,
Maior a concentração dos reagentes, vai ser maior a velocidade da reação. Pressão. Quando ocorre o aumento da pressão, isso acontece quando são participantes gasosos, substâncias gasosas. Vai ser maior a velocidade da reação. Então, podemos observar aí o aumento da velocidade. O que acontece? O aumento da velocidade vai ter um aumento da pressão e diminui o volume. Por quê? No caso da panela de pressão, vai diminuir a quantidade de água, porque a pressão é maior. Com a diminuição da pressão, diminui a velocidade da reação. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você vai fazer o cozimento de uma carne, você não pode colocar muita quantidade de água. Então, vai haver um aumento do volume e diminui a velocidade da reação. Então, menos choque entre as moléculas, vai ocorrer um aumento da pressão, para que elas tenham mais choque entre essas moléculas. Catalisadores. O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação, que é consumido por ela. Então, ela tem um equilíbrio dessa reação, ela pode acelerar ou retardar a velocidade. Então, seu papel é o quê? É que ele mostre a conversão de reagentes em produtos. O funcionamento de um catalisador. Aí você tem um catalisador, a saída de gases, a estrutura é metálica, uma cerâmica ativa, os gases tóxicos derivados do motor e as reações químicas que acontecem. Isso é no funcionamento do catalisador no automóvel. Aqui já acontece o funcionamento da água oxigenada. Então, você tem um ferimento. O que vai? Vai liberar a água oxigenada para ocorrer essa aceleração da velocidade. Superfície de contato. Uma reação química, ela ocorre em virtude de quê? Das colisões entre as partículas da superfície do material, ou seja, dos reagentes que estão envolvidos formando os produtos. Então, um está em contato com o outro. Por exemplo, em efervescência de um antiácido, tá? Ocorre a formação de novas ligações e vai originar e basificar para poder ingerir esse antiácido. Os pregos, o que acontece? Quando ele está em contato muito próximos um ao outro, em presença de oxigênio, vai ocorrer a formação da ferrugem. Aí a palha de aço também vai acontecer o quê? Na presença de oxigênio. Então, tudo aí está envolvido a superfície de contato que está originando esses produtos. Obrigada pela atenção de todos, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Boa tarde. Obrigada a todos.